Queridos irmãos, mais uma tarde de Evangelho Luz no Lar, na casa de Fabiano de Cristo. Nessa tarde, abrimos o Evangelho no capítulo 10, no item 17, que nos diz o seguinte: sede indulgentes com as falhas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daqueles que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como os perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Então, meus irmãos, quanta gratidão por estarmos mais uma tarde reunidos fazendo o Evangelho no lar. Esse momento em que nós refletimos um trecho desse Evangelho deixado há mais de 2000 anos por esse Mestre Jesus, que tanto nos traz saudade. Esse Mestre, tantas vezes, quando nós afastamos da indulgência, nós nos afastamos do Cristo, porque Ele nos propôs em todas as suas ações, em todos os seus dizeres, em todos os seus exemplos, o amor ao próximo. A indulgência é uma das condições para que nós possamos evoluir em sociedade, principalmente com as faltas alheias, sejam quaisquer que forem. Se formos indulgentes com o nosso semelhante, teremos traçado o nosso caminho com muito mais sublimidade, com muito mais serenidade. Quando nós percebemos o mal a se infiltrar na nossa própria vida, ou outro trazendo-nos conturbações em nosso lar, ou nós em desânimo e tristeza, não lamentemos, não julguemos, simplesmente seguimos adiante na certeza de que todos nós temos o livre-arbítrio. Reerguemos-nos na firmeza de que quando estamos asserenados interiormente, nós não permitimos que o erro, que as faltas do outro nos transformem o nosso íntimo. Então, é nesses momentos onde as dificuldades do cotidiano às vezes nos aparecem, onde o outro mostra uma outra face que não aquela que nós gostaríamos de ver, é que nós demonstramos o quanto já conhecemos o significado da palavra indulgência. E então, quando esses nos faltam, nós devemos cultivar os bons sentimentos que às vezes estão adormecidos, que às vezes, no momento em que o outro nos mostra uma face não tão desejada por nós despertamos o inverso. Às vezes despertamos a ira, a raiva, o rancor, a mágoa. Tenhamos sempre consciência de que se alguém nos ofende, temos que trazer à tona o sentimento do perdão, para que não guardemos no nosso coração nenhum rancor.
Se algo te leva a sentir inferior, ou te leva a sentir, ou alguém te despreza, desperta-te em ti sentimentos de dignidade, procura agir com humildade, sem demonstrar a outra face, a face da amargura, do revidar. Coloca-te no caminho do Cristo, porque a vida sempre nos dá um caminho, a vida sempre nos mostra aquele caminho que nós podemos dar a outra face, quando alguém nos diz que nós não somos merecedores de confiança, ou que somos isso ou aquele outro, que nós não se apoderemos do nosso orgulho, mas sim que nos percebemos dentro de nós com as nossas capacidades de reagir já conforme o ensinamento do Evangelho, dando a quem nos ofende, a quem nos traz o desamor, a indulgência e a compreensão de que o nosso irmão, quando nos critica, mostra sua face adoecida. Então, quando nós conseguimos levar a emoção, imbuir nosso coração de piedade sincera, nós conseguimos aliviar o nosso caminho. Perseguiremos sim na semeadura do bem quando nós estamos imbuídos do sentimento de indulgência. Dessa tão belo ensinamento de Jesus, que nos deixou para iluminar a alma essa tão bonita tarefa de nós sermos indulgentes, de nós darmos o passo à frente para afastar as sombras que permanecem às vezes no caminho. Então, Deus é o regente maior do universo. Ele orquestrou toda a vida que existe neste planeta e todos os sentimentos que nele existem, que nós possamos agir com o nosso livre-arbítrio de acordo com o Evangelho, sabendo que nessa terra estamos todos de passagem, que quando praticamos na vida o bem, colhemos na vida o bem. Nos trajetos que nós percorremos, precisamos de encarnação em encarnação melhorarmos a nossa condição. Que Deus, que Jesus, esses mestres amigos de Fabiano de Cristo, nos auxiliem no exercício da indulgência para com o outro. Sejamos mais piedosos, sejamos aprendizes a cada dia dessa tarefa que é o amor. Quando nós não sabemos ainda ser, nós nos propusemos a desenvolver aos poucos a indulgência, a paciência. A nossa seara é imensa, mas somos trabalhadores que não cansam quando estamos imbuídos do amor. Sejamos nós os trabalhadores, sejamos nós os trabalhadores da última hora que Jesus tanto falou, que o Evangelho nos fala, que nós possamos levar a todos os corações a boa vontade, a semear as boas sementes nos corações aflitos e perdoar aqueles que nos atravessam o caminho com seus erros. Que nós esqueçamos as mágoas, os aborrecimentos e com bom ânimo renovemos a nossa fé a cada dia. Que Jesus trace o nosso caminho e que nós possamos, com indulgência, atender a todos aqueles que nos cercam na família, com os amigos, no trabalho. Quando nós colocarmos a indulgência
numa das nossas efetivas concretizações, nós saberemos que a vida vai fluir muito mais tranquila, porque ela é um dos elementos que Jesus nos deixou para que nós desenvolvêssemos. Sede indulgentes, sede o Cristo em ação, sede o amor. Que Deus, este mestre amigo, nos ampare, nos guarde. Obrigado por mais essa tarde de Evangelho no lar. Que esses amigos espirituais da Casa de Fabiano de Cristo adentrem as casas de cada um que escuta essa mensagem e alcance os seus amores, que estão nas suas casas e nos seus corações. Que Jesus, que os bons espíritos nos abençoem, que assim possa ser.